Notificado, mas o último sinal antes do início de algo muito maior e muito mais sombrio. Prepare-se, porque hoje você vai ouvir sobre uma antiga profecia que atravessou o tempo, foi esquecida, desacreditada, redescoberta e que talvez acabe de se cumprir. O Papa Francisco seria o último Papa que precede o Apocalipse? Se você gosta de temas profundos, mistérios antigos e quer entender por que tantas pessoas estão dizendo que estamos vivendo o início do fim, que o que você vai ouvir pode mudar sua visão da história e do futuro. O adeus do Papa Francisco era amanhã, 21 de abril, quando o Vaticano fez o anúncio. Esta manhã, às 7h35, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. A voz solene do cardeal Camerlengo ecoou entre os muros milenares da Santa Sé. Um silêncio pesado se espalhou pela Praça de São Pedro. O Papa Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio, morreu aos 88 anos de idade, apenas um mês depois de sair do Hospital Gemelli, onde se recuperava de uma pneumonia infecciosa. No domingo anterior, durante a celebração de Páscoa, ele apareceu visivelmente enfraquecido. Montado no papamóvel, entre milhares de fiéis, fez um gesto breve com a mão. Pouco falou. Era como se já estivesse se despedindo. Para muitos, foi apenas mais um ciclo natural da vida. Mas para outros, foi um sinal profético. E é aí que começa a nossa história. A profecia de São Malaquias. No ano de 1139, um arcebispo irlandês chamado Malaquias teria tido uma visão sobrenatural ao visitar Roma. Disse que ele colapsou ao tocar os portões da cidade santa e, tomado por êxtase, recebeu uma sequência de lemas enigmáticos, um para cada papa que viria dali em diante. Ao todo, foram 112 lemas. Frases curtas, em latim, que descreveriam o espírito, a origem ou o contexto dos futuros pontífices. O primeiro lema da lista foi atribuído a Celestino II, eleito em 1143, e o último, o 112º, é aquele que nos interessa agora. Esse último lema diz o seguinte: na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que apacentará o seu rebanho entre muitas tribulações. Depois disso, a cidade das 7 colinas será destruída e o juiz terrível julgará o povo. Fim. Essa é a última entrada, sem data, sem sequência. Apenas o aviso. Fim. A lista sombria. Por muitos séculos, essa profecia permaneceu praticamente esquecida. Ela só foi publicada no ano de 1595, mais de 400 anos depois da morte de São Malaquias. O responsável foi o monge beneditino Arnold Wyon, no livro Lignum Vitae. E é aí que os questionamentos começam. Por que a profecia ficou escondida por tanto tempo? Por que só apareceu no século das grandes disputas pelo trono papal? Segundo estudiosos, os primeiros lemas da lista são muito precisos, com nomes, símbolos e detalhes que se encaixam perfeitamente nos papas até o século XVI. Mas a partir dali, os lemas tornam-se vagos, simbólicos, muitas vezes quase poéticos. Exemplo: o lema Flor de Flores foi associado ao Papa Paulo VI, cujo brasão continha 3 flores de lis. Da meia-lua foi atribuído a João Paulo I, eleito durante uma lua nova. Do trabalho do sol foi atribuído a João Paulo II, nascido em um dia de eclipse solar. Coincidências? Forçação de sentido? Interpretações criadas depois dos fatos? Pode ser. Mas quando chegamos ao Papa Francisco, a história fica ainda mais estranha. Francisco, o 112º Papa, se considerarmos a lista como válida e contínua, Bento XVI seria o Papa número 111, e Francisco, eleito em 2013, tornasse então o último, o tal Pedro Romano. Mas o nome dele não é Pedro. Ele não nasceu em Roma.
Então, por que muitos acreditam que a profecia se cumpriu com ele? Aqui entram os detalhes simbólicos. O Papa Francisco escolheu seu nome em homenagem a São Francisco de Assis, cujo nome de batismo era Giovanni di Pietro di Bernardone, ou seja, filho de Pedro. E como bispo de Roma, Francisco representa a própria cidade das 7 colinas. Além disso, sua eleição foi marcada por sinais inusitados. Foi o primeiro Papa latino-americano, o primeiro jesuíta e o primeiro não-europeu em mais de 12 séculos. Sua escolha sinalizou mudança, ruptura, renovação, mas também causou divisões dentro da própria Igreja. Tempos de tribulação. Durante seu pontificado, o mundo assistiu a um aumento exponencial das crises globais. Guerras no Oriente Médio, pandemias que paralisaram o planeta, catástrofes climáticas, escândalos internos no Vaticano e um crescimento acelerado de ideologias antirreligiosas. Ao mesmo tempo, Francisco buscou aproximar a Igreja dos pobres, dos marginalizados, dos excluídos. Falou sobre meio ambiente, acolhimento de imigrantes, perdão e combate aos abusos sexuais dentro do clero. Mas seus posicionamentos também causaram desconforto entre os conservadores, que o acusaram de modernizar demais a fé. Aos olhos de alguns teólogos mais apocalípticos, isso poderia ser interpretado como a tribulação final da Igreja, mencionada na profecia de São Malaquias. O fim de um ciclo. Quando o Papa Bento XVI renunciou, em 2013, foi a primeira vez em mais de 600 anos que um Papa deixava o cargo sem morrer. Com a morte de Francisco pela primeira vez na história moderna, temos 2 papas consecutivos que não completaram o pontificado até o fim natural da vida, no sentido tradicional da função vitalícia. Para muitos estudiosos da profecia, esse é mais um sinal. O fim de uma era, o fim de um ciclo que começou com Pedro, o apóstolo, e termina agora também com um Pedro, a visão da Igreja. Mas antes de seguirmos com as camadas mais profundas dessa história, é importante saber o que a própria Igreja diz sobre essa profecia. Oficialmente, a Igreja não reconhece a profecia de São Malaquias como verdadeira. Ela é considerada apócrifa, ou seja, sem validade teológica. A maioria dos estudiosos católicos a vê como uma fraude do século XVI, provavelmente escrita para influenciar as eleições papais da época. A razão disso é clara. Os lemas até o Papa de 1590 são incrivelmente precisos. Depois disso, viram descrições vagas e abertas a interpretações. Não há manuscritos anteriores ao século XVI que confirmem a existência da profecia. Mesmo assim, ela sobreviveu por mais de 400 anos, gerando especulação, fascínio e medo. E agora, com a morte de Francisco, volta ao centro do debate mundial. Você já parou para pensar por que tantas pessoas, inclusive dentro da própria Igreja, sentem que estamos vivendo os tempos finais? Na parte 2 desta série, vamos explorar os eventos mundiais que alimentam o imaginário apocalíptico, guerras e rumores de guerras, avanços tecnológicos perigosos, a inteligência artificial e o controle social, a erosão da fé, o aumento de falsos messias e o simbolismo oculto presente nos últimos papados. Fique conosco, porque a história está apenas começando. O mundo parecia assistir a tudo como quem olha para o fim de um filme já conhecido, mas sem saber exatamente como ele termina. A morte do Papa Francisco, anunciada em 21 de abril, não foi apenas o encerramento de um pontificado. Para muitos, foi o início de algo maior, talvez irreversível. Na primeira parte, vimos como a antiga profecia de São Malaquias aponta para um último Papa, Pedro, o Romano, que reinaria em tempos de grande tribulação. Mas afinal, quais seriam inteligência artificial, colapsos espirituais e desastres naturais se encaixam com assustadora precisão nas descrições apocalípticas de textos bíblicos e proféticos?
E talvez no fim desse vídeo você olhe ao seu redor e veja os sinais com outros olhos. Tribulações globais. Quando a realidade parece profecia, nos últimos anos não faltaram eventos que poderiam ser considerados sinais dos tempos. Não estamos falando de superstições ou de previsões soltas. Estamos falando de fatos. Vamos analisar. O Papa Francisco celebrou a Sexta-feira Santa daquele ano completamente sozinho na Praça de São Pedro. Chovia. A praça estava escura. E aquela imagem correu o mundo como um presságio silencioso. As palavras dele ecoaram naquela noite. Senhor, não nos abandones na tempestade. A pandemia não foi só uma crise sanitária. Foi espiritual, política, econômica, social. Um colapso multifacetado. E, para os que acreditam na profecia,